Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Olha, essa configuração aí ficou boa. Eu acho que Karine, é o mesmo espírito, não é? Eu ia pedir realmente para todo mundo chegar para frente. E aí, quando Karine pediu, eu disse, puxa, que legal. Mas eu não queria que fosse só hoje, não. Vamos começar a trabalhar algumas coisas. Nós estamos vivendo novos começos. Veja, nós somos uma igreja muito acolhedora, sim ou não? Amém, somos. Mas se chegar uma pessoa que ele nunca veio aqui, imagina aonde ele vai querer sentar, aqui na frente ou lá atrás? Lá atrás. Mas lá atrás vai estar ocupado. E aí, ele pode até vir aqui mais para frente, mas ele vem com muita vergonha. Não é não? E isso é não ser acessível. Isso é não ser acolhedor. Os discípulos, eles vão proporcionar cada vez mais a acolhida das pessoas. Tem gente que vem em uma igreja evangélica e nunca mais sai. Tem outras que vêm e nunca mais voltam. Vai depender muito da recepção, do nosso acolhimento. Então, a partir de domingo, à medida que a gente for chegando, a gente vai ocupando as da frente, como crente, e deixando as de trás para os nossos convidados. Isso é acolher, isso é amar. Ah, pastor, mas aquela cadeira lá atrás já está marcada. Você vai desmarcar. Você está vivendo novos começos, amém? Porque nós somos tradicionais. Onde a gente senta a primeira vez, a gente quer sentar sempre. E quando a gente senta do outro lado, a gente fica assim, meio que, não é, desconfortável. Mas esse desconforto é por um motivo legal. É para receber os nossos amigos. Porque você também vai trazer amigo, não vai? Amém. E aí o amigo, você chega com o amigo, não quero ir lá para frente não. O pastor fica pregando, me olhando, fica aqui atrás mesmo. Aí você senta junto com ele, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas vamos acolher quem quer que seja. O preto, o branco, o cachaceiro, o drogado, a prostituta, o homossexual, o mentiroso, o idólatra, todo mundo. Amém? Isso é ser uma igreja acolhedora. Mas essa não é a nossa pregação, nós estamos dando uma formatada aí, não é? Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, eu gostaria de que você ficasse de pé, já que você vai ficar um tempo sentado, já para não ficando dolorido sentado, fique um pouquinho em pé para a gente ler a palavra, em reverência à palavra do Senhor, que diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Exclamou Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mudem-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Põe a mão na direção do seu coração e diga: Pai, Espírito Santo, fale comigo nessa noite. Aqui está o meu coração.
aberto para a tua semente, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu não sou ludovicense. Eu sou da Baixada Maranhense. Quem aqui é da Baixada Maranhense? Eita glória, aleluia. Eu vim para São Luís com 19 anos de idade. E até próximo dos meus 19 anos, eu trabalhei na roça. Alguém já viu uma roça? Quem é da Baixada já viu, com certeza. Até quem não é, né, já viu uma roça. E desde pequeno a gente ia para a roça, fui criado com meu padrinho. Desde pequeno a gente saía cedinho para a roça, longe, a cavalo. Eu sei muito bem o processo que acontece até a farinha chegar à nossa mesa, até o arroz chegar à nossa panela. Eu acredito que muitos de vocês também sabem. Até o produto chegar na nossa mesa, ele passa por todo um processo. A terra passa por todo um processo. Desde roçar, né? Não é máquina no interior, é na foice. Desde roçar aquele mato alto, queimar, depois de queimar, limpar o terreno, feito as coivaras. Né? Tem muita gente se identificando aqui, não fique saudade da roça não. Depois de limpar a coivara, e aí vai destocar, depois vai plantar, e aí depois de plantar vai aguardar a chuva e vai germinar, vai crescer, e aí tem todo um processo de capina, de abatimento ainda do mato, e aí depois com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do que for plantado, a gente começa a colher. E todo esse processo, ele é doloroso e demorado. Demorado e doloroso. Eu lembro que às vezes eu estava na roça e eu chorava. Eu dizia, um dia eu saio disso aqui, nunca mais eu volto. A minha mãe já morava em São Luís, eu fui criado sem a minha mãe, sem meus irmãos. Eu dizia, um dia eu vou encontrar a minha mãe na cidade, nunca mais eu volto para essa roça. Eu chorava, queridos. Porque o negócio era, só o nome já diz, é roça. Então era muito difícil. Assim como na plantação e na colheita física, existe também uma plantação espiritual. Amém? Existe uma plantação espiritual, assim como no mundo natural, no mundo espiritual, precisa também de uma preparação do solo, precisa de uma semeadura, precisa que essa terra ela receba uma boa semente, até chegar à colheita. Algumas coisas dependem de nós, como na lavoura, outras não dependem de nós. Algumas, como preparar o solo e plantar, depende de nós. O germinar a semente, o crescer, o florescer, a chuva, o sereno, não depende de nós, depende de Deus. Na nossa vida também é assim. E neste tempo de novos começos, eu quero pensar com você sobre o tema plante fé e colha milagres. Amém? Diga comigo, por favor, plante fé e colha milagres. Sim, porque cada semente, ela produz segundo a sua espécie. Se você planta milho, você não vai poder colher arroz. Se você planta mandioca, você não vai querer colher milho. Cada semente, ela reproduz segundo a sua espécie. Milagres são frutos de uma semente chamada fé. Milagres são sementes
são frutos de fé. Fé em Jesus, fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus, fé. Milagre não acontece sem esse ingrediente chamado fé. Os milagres acontecem porque é algo sobrenatural. A nossa parte é semear, mas o gerar o milagre parte do céu, parte de Deus. Existem coisas que nós podemos fazer, mas existem coisas que somente Deus pode fazer. Seus novos começos passam por semear boas sementes, plantar sementes que vão gerar frutos de novos começos. Novos começos não acontecem por acaso. Novos começos precisam começar, ou eles começam, a partir daquilo que nós falamos lá. Você lembra o que foi falado? O que precisa para os novos começos? A primeira coisa é o quê? Isso. E também, exatamente. Não é? Claro, isso ficou muito claro, apesar do sol tinindo, mas o seu cérebro não fritou, não é? Estava legal. Então o que nós precisamos? A primeira coisa que nós precisamos é identificar quais são os novos começos que a gente precisa. Em segundo lugar, nós precisamos entendeu? Exato, é isso mesmo. A gente precisa remover o que é velho para dar lugar ao novo. Eu sabia que estava na ponta da língua de vocês. Identificar. E depois tirar o que é velho para dar lugar ao que é novo. E queridos, diante de tudo isso, nós precisamos pensar nessa palavra hoje. Eu não vou discorrer sobre esse texto todo, mas eu quero trazer duas verdades muito importantes aqui. A primeira é que a semente da fé, ela muda realidades. Veja, nós estamos falando sobre plante fé e colha milagres. Plante fé e colha milagres. A primeira coisa que nós precisamos fazer, ou saber, é que a semente da fé, ela muda realidade. Jesus, ele diz para aqueles discípulos, se eles tiverem fé como um grão, como uma semente de mostarda, eles mudarão a realidade na vida daquele garoto. Jesus não estava preocupado com os montes ao redor de Jerusalém. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer àquele monte, sai dali e vai para ali. Jesus fez algum milagre desse? Não. Na Bíblia está escrito que Jesus mudou os montes de lugar? Tem alguém que tem mais fé do que Jesus? Não. Então Jesus não estava falando de monte, ele estava fazendo uma comparação. Ele estava dizendo, se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda pequena, vocês vão mudar realidades. Vocês vão mudar a realidade. Vocês poderiam ter mudado a realidade desse rapaz, se vocês tivessem um pouquinho de fé. Então, a semente da fé, ela muda realidades. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhes será impossível.
A fé, ela muda realidades por mais difíceis que sejam. Ele está esperando que eu e você coloquemos a nossa fé em ação. Não é fé por ter fé, mas fé na pessoa certa. Fé em Jesus Cristo. Como essa semente da fé, ela é gerada e alimentada? Como a fé, ela é gerada e alimentada? Ela é gerada pelo próprio Deus, no nosso coração. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então a fé, ela é gerada por Deus. Agora, ela é alimentada por nós. Diga, a fé, ela é alimentada por nós, por mim. Porque senão Jesus não dava bronca naqueles discípulos. Ele disse: ô geração perversa, olha, até quando eu estarei com vocês? Geração incrédula e perversa. E Jesus, ele vai dizer que eles não fizeram mais, não expulsaram, não libertaram aquele menino por causa da pequenez da fé deles. A fé, queridos, ela precisa ser alimentada por cada um de nós. Pastor, mas tudo que a gente alimenta, a gente precisa saber o que esse ser come. Quem tem gatinho em casa, o cãozinho? Coisa fofa. Lá em casa tem Mel, né? Uma gatinha fofa. Aonde? Nick, Nick. Irmão Nick, né? Irmão Nick. Theo. Pérola. Scooby. É o quê? Scoo. Vai sair muita coisa aí, vamos parar por aqui. Aí é o nome coreano. Bom, você alimenta seu gato, seu cachorro? Para você alimentar, você tem que saber o que ele come, sim ou não? Porque tem gato que não come qualquer coisa. A lá de casa nem comida dormida ela come. Quer ser melhor do que eu. Ela já foi ameaçada várias vezes, enfim. Agora, a nossa fé, ela precisa de alimento? Sim. Qual é o alimento da fé? Jesus diz aqui no texto. Porque os discípulos, eles dizem assim: Senhor, por que nós não podemos expulsar? Jesus disse: olha, por causa da pequenez da vossa fé. E aí, Jesus, ele vai falar no versículo 21, olha o que ele diz: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de quê? Qual é o alimento da fé? Você já viu alguém cheio de fé que não ora? Alguém cheio de fé que não sabe o que é jejum? Rapaz, eu sou cheio de fé, mas eu não gosto de oração. Não, oração não. Jejum também não existe, queridos. Jesus só pôde expulsar aquele demônio porque Jesus vivia em oração e em jejum. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um adolescente de Deus, um junior de Deus, uma criança de Deus que tem fé, precisa de oração e de jejum. Esse é o alimento da fé. Então nós podemos plantar fé e colher milagres. Esse milagre, ele aconteceu porque tinha alguém que tinha alimentado a sua fé. Todo mundo que é crente tem fé, queridos. A questão é que muitos não alimentam essa fé. Tem uma fé raquítica. E às vezes as pessoas, elas se confundem, elas confundem empolgação com fé.
Tem gente que uma semana ele está muito empolgado, assim, motivado. Meu Deus, eu vou ganhar discípulo, eu vou multiplicar a minha célula junto com o meu líder, eu vou fazer, eu vou acontecer. No outra semana está murcho. Isso não era fé. Isso era empolgação. A empolgação tem seu lugar, a motivação tem seu lugar, mas ela não substitui a fé. Agora, você sabia que a fé ela tem seus inimigos? E um dos maiores inimigos da fé, sabe qual é? A dúvida. Um dos maiores inimigos da fé é a dúvida. Jesus diz: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue no mar, assim será feito. Em outra ocasião que Jesus disse, foi procurar fruto naquela figueira e não tinha nenhum. E ele diz: a partir de hoje tu não vai dar mais nenhum fruto, você vai secar. No outro dia eles passaram, a figueira estava seca. Os discípulos se admiraram. E Jesus disse: se vocês tiverem fé e não duvidarem, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém? E tudo o que pedirem em oração, duvidando, vocês receberão. Amém? Misericórdia. Só para te manter alerta. O texto diz assim: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Não pode haver dúvida. Tiago, lá no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz que nós não devemos duvidar quando nós pedimos. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Aquele que duvida, Tiago diz, não pense esse tal homem que vai receber alguma coisa. Não vai não. Por quê? Porque a dúvida, ela é inimiga da fé. Então, nesta noite, o Espírito deseja te desafiar e me desafiar, mudar realidades na sua casa. A casa daquele menino foi mudada. A família daquele menino foi mudada. A realidade de toda a sua família foi mudada. Essa noite o Espírito te desafia a mudar a realidade da sua célula. Amém? A mudar a realidade do seu discípulo. Amém? Quem deseja que seu discípulo avance, voe mais alto, glória a Deus. A sua fé, ela tem o poder de mudar a realidade do outro também. Já a fé de Jesus aqui mudou a realidade daquele menino, a realidade do seu pai, a realidade da sua família. Então o Senhor deseja mudança de realidade na nossa célula, com os nossos discípulos, que talvez estão amarrados. Talvez é na sua própria vida, que você não consegue avançar, não consegue romper. Plante fé na sua vida. Não tem outro mistério, queridos. Não podemos ter fé sem alimentar essa fé. Agora tem crente que quer ter fé, mas não lê Bíblia, não ora, não jejua, não tem como. Não tem como. Se no natural nós precisamos preparar o terreno para termos uma boa semeadura e uma boa colheita, no espiritual também. Saia daqui depois dessa pregação e diga assim: eu posso até não estar motivado, mas algo está queimando aqui dentro de mim e eu vou alimentar esse fogo. Queridos, aqui é só para incendiar. Aqui é só para riscar o fósforo. Mas sabe onde é que a gente sopra esse fogo? É lá no nosso quarto. É lá na nossa casa. É enquanto está varrendo a casa, é enquanto está lavando a louça.
É enquanto está lá no trabalho e a mente ligada no Senhor. Nós precisamos estar alimentando essa fé o tempo inteiro. Caso contrário, a gente vai esfriando, aí assopra um pouquinho no culto, assopra um pouquinho no outro culto. Não tem cristão que subsista. Tenha fé que novos começos estão acontecendo na sua célula. Que seu discípulo, a sua discípula, já está tendo revelação de Deus. Já está mudando de vida. Que a sua família já está sendo transformada. Por isso, plante fé e colha milagres. Amém? Segundo, a semente da fé traz recompensas. A semente da fé, ela traz recompensas. Hoje nós estamos vivendo um tempo bem difícil. E não se preocupe não, porque vai piorar. Aqui no Brasil. Para viver o evangelho de verdade, precisa ser cristão de verdade. Agora mesmo está pipocando aí na internet, não é? Estão querendo prender o pastor André Valadão, filho do pastor Márcio Valadão. Por quê? Porque pegaram um texto, um pedaço da sua fala, e esse pedaço recortaram para dizer que ele queria matar os homossexuais. Agora, a mídia podre, ela injeta na mente das pessoas o que ela quer que a população acredite. Ela pega um trecho e diz assim: ó, é homofóbico. Está incitando ao ódio. E aí o cristão que vai para frente da Globo, fica lá se alimentando da Globo, aí o que a Globo diz, eles acreditam. Meu Deus, que pastor. Não, eu sou contra isso também. Você toma logo partido sem saber o fundamento. Se você quer ter, eu não estou aqui defendendo simplesmente pastor Márcio, André Valadão, não. Mas essa vai ser a realidade de todos nós. Você, cristão, não vai poder falar sobre muita coisa da Bíblia. Já começou a perseguição. Já começou. E tem um monte de crente ou ex-crente aí pelos status, dizendo: nós estamos sendo perseguidos. Só porque ele tem uma orientação sexual diferente. Se desvia, quer viver a vida que quer, na depravação sexual, e agora nós estamos sendo perseguidos. Tu não conhece a nossa história? Eles não conhecem a história de perseguição, não. Nós chegamos até aqui a sangue. O nosso sangue, o sangue dos nossos antepassados que foram derramados, e isso ninguém fala. Cristão genuíno não tem raiva de homossexual. Se você é convertido de verdade, você ama os homossexuais. Agora, amar é diferente de concordar com eles. Quem ama os bêbados? Claro, tem gente que tem bêbado em casa, não é? Como não amar? Agora, porque você ama, você tem que beber junto com ele? Você concorda com a prática dele? E por que esses outros, essas minorias, que já não são tão minorias assim, a gente tem que concordar? Não, nós não vamos concordar nunca, porque o dia que a gente concordar com a homossexualidade, a gente discorda da Bíblia, queridos. Agora, se entrar um homossexual bem ali, dois machos barbudos de mão dada, vamos ser real aqui, porque isso está para acontecer. Estou preparando vocês. Dois machos barbudos ali, entrar de mãos dadas. Como você vai olhar para essas pessoas? Com amor ou com desdém? Nós temos que amar, abraçá-los. Porque para muitos cristãos, o homossexualismo é mais pecado do que o pecado da mentira. Os dois levam para o inferno se não se converter.
é pecado. O mentiroso e o homossexual, todos dois precisam se converter. O bêbado e o maldizente, todos dois precisam se converter. A questão não é a prática, a questão é a depravação moral do homem. O homem caiu, se afastou de Deus, e todo pecado é pecado. Agora nós não vamos estar jogando pedra, nós temos que amar. Deus guarde, mas se um dos meus filhos fizesse essa opção, eu não iria concordar pelo resto da vida, mas iria amá-lo pelo resto da vida. Amor não significa que você tem que concordar. Se você está concordando contigo, com tudo, é porque você não ama. Então nós precisamos deixar isso muito bem claro. Desde já te preparando, porque a perseguição ela vai chegar aqui. Agora está nas grandes capitais, está nos holofotes, mas começa de lá e vai chegar aqui, ó. Presta atenção. Alicerça a tua fé. Então tem muita coisa que hoje a gente não está conseguindo mais pregar, porque podemos ser presos. Não é? Uma outra coisa, que eu não ia falar disso, mas só para dar né? Porque todo mundo fica assim, meu Deus, qual é a nossa posição diante disso? André fala, Adão, não sei o quê. Não, veja a história toda. Sempre que você quiser fazer o juízo de alguma situação, ouça a história toda, não os pedaços. E eu sei que vocês vão ser muito bombardeados por aí. Talvez alguns já estão sendo bombardeados por aí. Na escola, na faculdade. Ó, tu é crente? Ah, teu pastor está falando isso, isso e isso. Aí você viu a Globo disse que é mesmo. É mesmo, meu Deus, que coisa, hein? Não, nós não somos massa de manobra. Amém, queridos? A semente da fé, ela traz recompensas. E uma outra questão que eu quero falar aqui é sobre dízimos e ofertas. Ai, pastor, não, isso agora não, pastor. Sim. E sabe, queridos, muitos de nós não queremos nem tocar nisso. Não queremos nem falar sobre a área financeira. Porque falar sobre a área financeira mexe com a gente. E eu sei que existe muitos lobos em pele de cordeiro. Existe muitos mercenários em pele de pastores. Eu sei disso. Existe o mau médico, existe o bom médico. Existe o bom pedreiro e existe o mau pedreiro. Existe o bom pastor e existe aquele que só tem o nome de pastor. Existe aqueles que estão roubando das ovelhas. E existe ovelhas gananciosas que estão se deixando roubar. Porque oferece um monte de coisa. Aí a pessoa vai com ganância, não é por fidelidade não, é ganância. Só existe mercenário ladrão porque existe crente ganancioso. Agora, precisamos aprender também que dinheiro é assunto da Bíblia. Jesus falou sobre isso também. E não é porque A faz isso, B faz aquilo, que eu vou deixar de falar para você que existe uma prosperidade, uma recompensa em semear na área financeira. Existe ou não existe? Existe. Eu afirmo isto, Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.
Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dará semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Que tipo de semente Paulo está falando? De que é que fala esse texto aqui? Está falando de dinheiro? Está falando de oferta? Está falando de oferta. E ele fala de oferta como uma semente. Aquele que semeia pouco, esse também recolhe o quê? Pouco. O que semeia com fartura também colherá com fartura. Obrigado, minha irmã, por não me engolir com esse bocão. Veja, então ele está falando de semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com abundância, colhe com fartura também. E aí o texto continua, não é outro texto não, é o mesmo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A lei da semeadura de oferta é uma lei que traz recompensa. É uma semeadura que traz recompensa. E é Deus quem dá a sementeira. É Deus que nos dará semente para que a gente possa semear. Não é do nosso trabalho, não é da nossa força, da nossa inteligência. Não. Nós somos tão ínfimos, queridos, nós somos tão frágeis. Você só vai amanhã para o trabalho porque Deus permite. Você só chega hoje em casa porque Deus permite. Tudo é de Deus, nós não temos nada. Nem o ar que respiramos é nosso, porque lá no jardim Ele soprou no nariz do homem o fôlego da vida, e se Ele cortar esse fôlego, já era. Deus é o dono de tudo. Nós não temos nada. Quando nos apropriamos daquilo que é dele, nós estamos indo de acordo com a lei dele. O grande princípio aqui é o princípio da recompensa, que cada um que contribui terá. Qual é o princípio? O que semeia pouco, recolhe pouco. O que semeia muito, recolhe muito. Ah, pastor, mas eu ganho pouco e semeio pouco. Não é esse pouco que ele está falando. Aqueles fariseus, eles semearam muito dinheiro no gasofilácio e Jesus estava de olho. Eles semearam bastante. Aí veio aquela viuvinha, pobre, depositou uma moedinha. Aí quem foi que Jesus exaltou? A viúva. Para ela, era tudo, queridos. Para ela não era pouco, não. Porque o texto vai dizer que ela depositou tudo que ela tinha. Os outros, embora colocando ali 500 reais, 1.000 reais, 2.000, aleluia, e saíam, olha, empolgados, peito para fora, dizendo, é a gente que mantém isso aqui. Aquilo era sobra para eles, não fazia nenhuma falta. A moeda daquela viuvinha não pagava a conta de energia daquele mês, mas era tudo que ela tinha, era sacrificial. E Jesus deixa de olhar para eles e olha para aquela viúva, é ela que é exemplo. Aprenda uma coisa, amados, não daremos nada para Deus sem que Ele já tenha nos dado. Tudo que nós devolvemos é porque Ele já nos deu. Nós só somos dizimistas e ofertantes porque Deus já nos deu. Tudo que nós temos vem dEle. Nunca daremos nada para Deus e voltaremos de mãos vazias. Nunca.
Deus não fica devendo ninguém. Ele não é um mau pagador. E Ele não tem obrigação. Mas é Ele que dá a promessa lá em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que não haja escassez, para que no final do mês a gente não esteja fazendo malabarismo para ver, jogando as contas para cima e ver qual paga primeiro. Para que não haja essa escassez, para que a gente não esteja pedindo para o cara do aluguel: ei, pode deixar para outra semana, porque essa semana assim está apertado. Eu tenho vergonha disso. Eu não sei vocês não, mas me custa mandar uma mensagem dessa para o dono dessa casa. Eu já tirei do meu para pagar. Por quê? Porque nós somos fiéis. Deus é um Deus fiel. Eles dizem: tragam para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim. Deus ainda diz isso, Ele não precisa dizer isso, mas Ele diz. Nós não podemos fazer, não precisamos fazer prova de Deus, mas Ele diz: fazei prova de mim. Se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Uma outra questão: a disposição do nosso coração determina a nossa generosidade. O texto ele diz que nós devemos trazer com tristeza, arrastando o pé no corredor para até chegar aqui, dar sono no corredor. Meu Deus, eu tenho que separar uma oferta, tenho que levar, meu Deus, de novo. Pai, esse dinheirinho aqui já dava para alguma coisa, hein? É isso que Deus diz? É assim? Não. Ele ama quem dá com alegria. Porque, queridos, ofertar, dizimar é adoração também. É adoração. Você sabia que na Bíblia o único Deus que o próprio Deus fala que existe é um Deus chamado Mamon? Existe o Deus chamado Mamon, que é o Deus da avareza, o Deus da canhenguice. Eu acho que se fizer uma estátua dele, ele está assim, ó. Uma mão no bolso e a outra assim. Se algum adorador dele diz assim: meu Deus, me dá um tchau, aí ele dá assim, ó. É o Deus dos canhengas. Olha um homem e uma mulher canhenga, o Deus dele não é o Jeová Jireh, é Mamon. Então a Bíblia diz que não deve ser por constrangimento, não deve ser porque o teu discipulador, tua discipuladora disse: está dizimando? Não, tem que dizimar, viu? Não, rapaz, então eu tenho que dizimar, porque no outro discipulado vai me perguntar. Não é por constrangimento, queridos, é por amor, é por gratidão, é com o coração cheio de alegria. Aí alguém diz assim: não vou dar porque vai faltar. E eu te digo, vai faltar sempre. A colheita que está sendo feita agora, lá no campo, é porque o agricultor semeou ano passado. Se ele não tivesse semeado, ele teria este ano. Mas ele sabe que ele precisa vender parte, mas ele deve guardar algo para semear. Porque se ele não semear este ano, no próximo ano ele também não vai ter. Você já viu algum agricultor responsável comer a semente? E por que às vezes a gente come a semente? Come o dízimo, come a oferta. Porque a gente acha que Deus não vai suprir depois. Isso é desconfiar do caráter provedor de Deus. Não vou dar porque não deu, nunca vai dar. Não faça conta contando que não é seu. Você faz conta com o dinheiro do caixeiro, ele vai estar todo dia na tua porta, não vai? Vai. Não faz conta contando com o que é de Deus, não. Eu recebo R$1.000, R$100 não é seu, não faça conta contando com ele. Faça conta contando com 800, porque 100 é da construção e 100 é do dízimo.
Então já faz tuas contas, né? No próximo mês eu vou trazer Charleston aqui para falar sobre educação financeira. Porque às vezes não sobra, queridos, até mesmo na nossa casa, porque a gente não tem educação financeira. A gente gasta mais do que recebe. A gente faz conta sem ter com que pagar. Aí bota o nome no SPC, Serasa, não sei o quê, porque está argolado, passa a noite sem dormir, porque não teve educação financeira. Eu ia trazer esse mês, mas eles estão de férias. E aí não vai sobrar. Como é que sobra? Não sobra. Não vou dar porque não deu, nunca vai dar. Não vou dizimar nem ofertar porque Deus entende a minha dificuldade. Ele deseja te tirar dessa dificuldade, permita. Deus não entende não, querido. Credo, pastor, não entende. Não, eu vou continuar aqui no meu pecado porque Deus entende. Não, Deus não entende algumas coisas. Ele já disse que é para fazer. Então, se a gente não faz, é porque nós somos teimosos, rebeldes, desobedientes. Não, Deus não entende. Tem coisa que Deus não entende. Outros dizem assim, não sou só eu, deixa que os outros dão. Você ficaria contente se Deus desse somente para os outros e não lhe desse? E porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não dou, deixa que os outros dão. Mas Deus te dá também. E às vezes quando a gente vê que Deus está dando só para o outro, a gente fica o quê? Com inveja. Tem que me dar também. Ah, é? Porque você acha que só os outros devem dizimar e ofertar e você não. Estou terminando. Ofertar e dizimar, queridos, é uma questão de fé. Fé na palavra, fé no caráter provedor de Deus. Ofertar e dizimar é semear na terra fértil da prosperidade. Não se trata, preste bem atenção, não se trata de perder salvação. Aí já é um apelo. Ah, porque se não dizimar, não ofertar, não vai ser salvo. Não tem nada a ver com isso. Jesus morreu em nosso lugar. Se fosse para ser salvo, por dizimar e ofertar, não precisava Jesus ter vindo. O dízimo e a oferta ia salvar a gente. Ah, porque se não dizimar, tu vai estar debaixo de maldição. Mentira. O Senhor já levou todas as nossas maldições. Agora, você vai colher se você semear. Essa é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. Entende? Agora, está debaixo de maldição, vai ter um acidente, vai morrer atropelado. Não, isso aí é causar medo nas pessoas, para que elas possam dizimar e ofertar. Isso não é bíblico. De verdade, isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver com salvação, com maldição, com ser atropelado. Se tiver que ser atropelado, gente fiel dizimista já foi atropelado. E gente que nunca foi dizimista morreu no atropelamento. Estava hoje com o irmão Abidias, lá no Aldenor Abelo. Pense num homem fiel. Mesmo doente, não deixa de ser dizimista. Entende? Então não tem nada a ver, porque está aí porque está em pecado. Não, não é, queridos. Nós estamos ainda em um mundo caído. Isso pode acontecer com a gente. Agora, a prosperidade financeira tem quem é fiel também com o Senhor. É a lei da semeadura. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Não semeiem no meio dos espinhos. Lavrem os campos, preparem os campos. Não sei quais são os espinhos que impedem de repente
algumas pessoas serem fiéis. São alguns pensamentos errados. São alguns pensamentos que o mundo pregou e ela acreditou. São esses espinhos que vai fazer com que você não semeie e, consequentemente, você não colha. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E não está falando aqui só de coisa ruim, estamos falando de bons frutos também. Semeie bons frutos e você vai colher com abundância. Plante fé e colha milagres. Plante fé e colha milagres. A semente da fé muda realidades, amém? E a semente da fé, ela traz recompensas. Que Deus em Cristo te abençoe, me abençoe. Vamos viver novos começos, semeando em terra boa. Semeando com fé, porque a fé, ela traz milagres. Vamos colocar de pé.